Quantas coisas você veste, você come e você consome e que não são porque um vendedor te vendeu, mas por causa da marca. A marca que você confia, que você gosta, que você já está acostumado. O Elon Musk dizia que para a pessoa trocar a marca que ela está acostumada por uma nova marca, você não pode ser um pouquinho melhor, você tem que ser muito melhor. Ou seja, todo ano fica mais caro adquirir clientes novos, o que faz com que as pessoas tenham que investir mais em marca para que o custo de aquisição do cliente tenda a diminuir. Só que a questão é o seguinte, principalmente clientes novos, a questão é o seguinte, quando você tem um marketing muito apelativo, muita promessa, você pode prejudicar a sua marca no médio e longo prazo, às vezes está no curto prazo. Então aí que tá, como fazer, como fortalecer nossa marca sem ser apelativo. Vou trazer algumas dicas aqui, beleza? Bom, a primeira coisa é o seguinte, é importante entender que o marketing ele não é só promessa. A gente acha que na hora que eu estou prometendo o resultado, a transformação, o sonho, não sei o quê, eu estou fazendo marketing. Não, o marketing é só comunicação pública. Então, existem vários gatilhos, vamos chamar assim, né? A palavra gatilhos mentais ficou famosa com o livro do Robert Cialdini, Armas da Persuasão, e lá ele usa esse termo de gatilhos, não é uma coisa, ele explica muito bem, mas aqui eu vou usar gatilho de uma forma diferente. Aqui, gatilho vai ser tudo aquilo que influencia na decisão, tá? Eu sei que parece com o conceito dele, mas assim, só porque eu vou falar de gatilhos que teoricamente não são gatilhos com o conceito dele. A questão é o seguinte, a gente pode abordar vários outros gatilhos e ter uma visão um pouco mais expandida de que o marketing não é só na hora que eu estou falando do meu produto, meus serviços, meus diferenciais, falando de mim, falando da minha empresa, falando das dores do meu cliente. E não, isso é uma comunicação de marketing para vendas, marketing performance, beleza, mas tem outras coisas. Por exemplo, alguns gatilhos, familiaridade. O que é familiaridade? É na comunicação pública da sua marca, da sua empresa, você mostrar que você gosta das coisas que o seu cliente também gosta. Seu cliente gosta, por exemplo, de tênis, de golfe, seu cliente gosta de futebol, seu cliente gosta de, sei lá, charuto, seu cliente gosta de feiras de tecnologia, seu cliente gosta de inovação, seu cliente gosta de empreendedorismo, seu cliente gosta... O que ele gosta? Ele é conservador, ele é liberal, ele é mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, vamos dizer assim, ou essa questão política para ele não importa muito. Como que você faz para gerar um senso de familiaridade, ou seja, que vocês compartilham de uma visão de mundo, né? O São Tomás dizia que a amizade é você querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas, então quando você mostra que você quer as mesmas coisas que o seu cliente, que vocês têm um universo de interesses, desejos, amizades e assim, coisas apetecíveis, né? Coisas que vocês gostam em comum, legal? Você está conectando, né? Beleza. A familiaridade é isso, é mostrar que você também é parte da família, né? Esse é um gatilho. Outro gatilho que você pode usar é a beleza. Como assim a beleza? É você ter uma postura na hora que você for gravar vídeos, não é o meu caso, mas assim, se você é muito belo ou bela, você pode gravar vídeos de altíssima definição, você pode se maquiar muito bem, você pode se vestir muito bem, você pode ter uma estrutura muito bonita, você pode ter você mostrar tudo com uma beleza muito grande, uma intencionalidade no filtro, na iluminação, no contraste, tudo. Para quê? A beleza, ela vai ajudar determinados públicos a decidir, certo? Porque ela passa o quê? Confiança, ela é confortável, é gostoso de olhar para o belo. O humano sempre gostou de olhar para o belo. Então, se você usa familiaridade, beleza, não só promessa, você está fazendo um marketing um pouco mais intencional, um pouco mais amplo e também vai funcionar, certo? Outra coisa que eu até coloquei aqui numa colinha, né? Você pode vir mostrar vitórias. Você pode ser uma pessoa que está sempre mostrando que você está vencendo. Nossa, venci a prova de não sei o que, conquistei não sei qual bem material, venci a maratona tal, sou assim, tal. Quando você mostra vitórias, você vai conectar, às vezes, com a crença, com o desejo de muitas pessoas também. Então, não estou falando de ostentação, estou falando de vitórias, de conquistas, não só no sentido de, tem uma Lamborghini. Isso também pode ser para alguns mercados, mas eu estou dizendo quando eu falo vitórias, eu quero dizer, cara, fui fazer um curso, sabe? Terminei de ler um livro, consegui fazer uma corrida tal, acordei cedo. São vitórias que não necessariamente precisam ser coisas mirabolantes, certo? Vitórias que estão acessíveis para você e que vão fazer com que as pessoas te respeitem e te reconheçam, certo? Então isso é um gatilho, isso vai ajudar as pessoas a decidirem. Por quê? Porque gera respeito, admiração, conquistar algo que é difícil. Maravilha? Então esse é um terceiro gatilho que você pode usar. O outro gatilho, humor. Poucas pessoas usam humor, né? Quando eu digo humor, eu quero dizer assim, não quer dizer que você tem que fazer piada, mas sabe quando você, por exemplo, assim, você tem uma piada interna com um amigo seu
e aí você conta, ó, pessoal, ó, o meu amigo aqui, a gente chamava ele de assim, ele tinha esse apelido, e é por causa disso, você conta uma história cômica, e aí você marca ele, aí ele fala, responde, e remarca você, ou faz um vídeo seu com filtro e remarca, então fica uma coisa cômica, as pessoas gostam de acompanhar. Entretenimento. Então, você gerando algo cômico, né, e darei para mostrar exemplos aqui, se você tiver interesse, você pode comentar, enfim, a gente conversa sobre. Uma sacada cômica pode fazer com que as pessoas relaxem um pouco. Isso é muito importante. Porque se você só fala de assuntos sérios, a pessoa, assim, talvez você não faça parte do dia inteiro dela. Por quê? Porque o dia inteiro, dificilmente o dia inteiro de uma pessoa vai ser sério. Ela vai ter momentos focados e tal, e momentos de descontração. Então, se você faz parte dos momentos focados, com dicas, com mostrando vitórias, com outros gatilhos, e nos momentos de descontração, você tem piadas, tem tiradas, ou então humor entre, por exemplo, aquela questão de piadas internas. Então, você faz uma piada, marca alguém, a pessoa te responde, um amigo seu, e fica aquela coisa, a galera vai acompanhando, por exemplo, nos stories, só um exemplo. Legal? Você está fazendo parte do tempo de relaxamento também. Maravilha? Então, esse é um gatilho que você pode usar, certo? Deixa eu pegar outros aqui, por exemplo. O gatilho de notícias. Notícias é você mostrar, olha pessoal, isso está acontecendo, você está preparado? E aí você usa isso para quê? Para a pessoa dizer, nossa, realmente está acontecendo esse movimento, isso aconteceu em tal lugar, isso aconteceu em tal lugar, isso está acontecendo aqui, isso aconteceu no passado. Cara, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou me preparando para o que está acontecendo, para a mudança que está acontecendo? Então você vai mostrando notícias, você vai entretendo as pessoas, certo? Tem, por exemplo, no mundo fitness, tem alguns canais no YouTube que são incríveis nisso. Eles entretêm muito. Fulano fala de não sei o que, fulano repete ciclano, blá, 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 fica um negócio. Então assim, notícias, que notícias você poderia trazer? Quando eu falo notícias, atenção, não são só notícias, nova tecnologia lançada e agora ela vai permitir não sei o que, não. Eu falo de notícias de forma um pouco mais ampla. Notícias, às vezes, sobre visões políticas que o seu cliente tem, notícias sobre esportes que o seu cliente gosta, notícias sobre uma lei que foi aprovada e que você sabe que a sua audiência vai ter interesse em saber. Então, assim, é um pouco mais amplo, certo? Então, esse também é um gatilho, que é você ficar trazendo notícias para quê? Para você reter as pessoas. É até uma dica, assim, quando a gente fala de ser informativo, vou te dar um exemplo. A gente atende muito cirurgião plástico e dermatologista. Hoje, 2023, estou gravando esse vídeo aqui no último dia de julho. Então, o que acontece? Às vezes, eu noto alguns clientes nossos falando muito só daquela coisa muito específica. Ah, essa cirurgia foi assim, a gente fez isso, tal. Beleza. Mas, às vezes, por exemplo, se você é dermatologista, daria para você ter uma linha editorial chamada, por exemplo, juventude, rejuvenescimento. E aí você não fala só, por exemplo, de, vamos dizer, coisas que fazem a pessoa rejuvenescer a pele, mas você fala de esportes que fazem a pessoa rejuvenescer, você fala de alimentos que rejuvenescem, claro, não tanta profundidade, mas você pode até fazer collab com um nutricionista ou alguém da área para falar sobre alimentação, visando rejuvenescimento, visando longevidade. Pronto, longevidade. Aí você fala sobre, de repente, faz uma collab com um cara de esportes, faz uma live junto sobre esportes que fazem a pessoa ser mais longeva, exercícios para memória ou para cognição que fazem a pessoa ser mais longeva, alimentos que fazem a pessoa, bebidas que fazem dicas de relacionamento para que o relacionamento seja mais longevo e a pessoa também. Então você acaba falando de coisas que são interessantes para muitas pessoas e dessa massa de pessoas que vai começar a te seguir por interesse em outras coisas, pronto. Você percebe? Então, às vezes você fala, sei lá, de dicas de relacionamento para viver mais. Não só o relacionamento viver mais, mas a pessoa também. E você vai atrair um monte de gente e dessas, um volume considerável teria interesse, por exemplo, numa tecnologia que você faz, num procedimento que você faz. Né? Diferente de que se você só fizesse marketing desse procedimento, você atrairia um volume muito pequeno de pessoas. Se você fala de uma coisa mais abrangente, você atrai um volume maior. E aí você consegue, aqui, a quantidade de pessoas que vai ter interesse no procedimento também é maior. Então, Gabriel, isso é uma regra? Vai funcionar para todo mundo? Às vezes não, por quê? Às vezes você vai trazer um público que não vai ter a condição se você está se posicionando como algo muito premium, né? Um ticket muito mais elevado. Mas para muitas pessoas isso aqui vai funcionar. Então, qual que é o racional por trás? O racional é como que a gente pode usar outros gatilhos, outras coisas que influenciam a decisão das pessoas sem ser só promessa. Promessa, promessa, promessa.
E se eu vou produzir conteúdo, por que não produzir sobre temas mais abrangentes que vão interessar várias pessoas para eu conseguir ganhar espaço, do que só falar de um procedimento, só falar de coisas muito pontuais e específicas que só quem já está te seguindo, só quem já está super interessado nisso que vai de fato seguir. Entende? Então são algumas dicas aqui e aí outros gatilhos que podem te interessar, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho legal é que você percebe que tem muitas marcas, marca de roupa, marca de, enfim, que você consome. E essas marcas, elas têm uma comunicação que não é apelativa, mas é uma comunicação que mostra o quê? Que mostra beleza, que mostra... Depende do tipo de marca que você gosta. Mas perceba, como que essa marca se comunica? Quais gatilhos ela usa? Ela tem uma causa, ela tem um inimigo em comum, que quem faz parte daquela marca ajuda a combater, por exemplo, né? Então, o que é? Percebe? Então, a questão é você começar a olhar marcas que você gosta, marcas que te representam, sejam marcas de produtos que você ingere, marcas de produto que você veste, marcas de viagens que você faz, etc. Como que é a comunicação dessas marcas? E quais gatilhos, quais atributos ela usa para fazer você decidir e que não são promessa, sabe? Então isso é uma coisa muito legal. Vou dar um exemplo. A marca vai lá e vai pegar um influenciador, contrata alguém para falar bem da marca, fazer um comercial. Ela vai procurar quem? Um influenciador que tenha confiança daquele público. E é uma coisa que pouca gente usa. Pô, como que eu posso ter um influenciador para minha marca que não seja o mesmo? Percebe? Alguém que fala bem, não só os clientes. Os clientes são influenciadores como pessoas que indicam. Mas, será que eu poderia pagar alguém para essa pessoa falar bem de mim para um público, que aquele público provavelmente é do meu interesse? Por exemplo, fazer uma parceria. Exemplo, você é um cirurgião plástico que faz mom makeover e aí você faz parceria com uma especialista em conteúdo para mães de adolescente. E aí você grava uma aula e ela vai colocar dentro da comunidade dela. E aí daqui a pouco você está aparecendo um monte de mães que têm interesse em educação para filhos adolescentes. Talvez ali você tenha muito público. Então, quando a gente fala de fazer isso, o que acontece? Não é só promessa. Você está sendo um pouco mais estratégico. Você está produzindo conteúdo em lugares, você está aparecendo em lugares, você está conseguindo usar gatilhos que não são só aquele clássico bater na dor, falar da solução, mostrar que você é um cara top e fechou. Beleza? Então, são algumas coisas que eu realmente consideraria. Pensar em mais gatilhos que você pode usar, familiaridade, humor, notícias e tanto falar vários outros. Pensar em como as marcas que você consome se comportam, né? Com que gatilhos elas usam, que atributos elas usam para te fazer tomar decisão sem ficar prometendo demais, certo? E entendendo que de fato, né, se você vai produzir conteúdo, ao invés de você só falar de algo muito específico, um procedimento tal, uma cirurgia tal, um produto tal, você pode ter uma linha editorial mais macro. Dei o exemplo do dermatologista que fala de jovialidade, por exemplo, né? E jovialidade que chama? Juventude, né? E aí ele fala de várias coisas, e dessas várias coisas ele ganha muito mais espaço do que aquele que fala só de de coisas muito pontuais, e aí ele consegue atrair mais pessoas. Então, eu pensaria nessas 3 estratégias para, de fato, conseguir escalar um pouco mais, beleza? Sem você ser apelativo. Se fez sentido esse vídeo, curte aí, segue lá no Instagram e vamos conversando no seu começo. Valeu!